Bem-vindos ao último vídeo da segunda edição do projeto Era Uma Vez. Nós estamos explorando o livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. E nesse vídeo nós vamos estudar o intervencionismo, que é a lição 3. Mas para que você consiga absorver todo o conteúdo, antes você precisa clicar nos botões da prosperidade. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Agora sim, roda a vinheta. Nessa lição, o Mises começa explicando o papel do governo. Para ele, o governo deve proteger as pessoas contra os bandidos internos e também contra as ameaças externas. Esse papel do governo só tem um objetivo: proteger o funcionamento harmônico da economia de mercado contra a fraude e a violência dentro e fora do país. E o intervencionismo é justamente o desejo de o governo fazer mais do que essa função. Um governo intervencionista é aquele desejoso de interferir nos fenômenos de mercado, interferir nos preços, nos padrões salariais, nas taxas de juros, nos lucros. E é essa intervenção que impede o funcionamento harmônico da economia de mercado. Na lição anterior, nós falamos sobre quem é o chefe em uma economia de mercado. Quem aí tá lembrando? O chefe é o consumidor. Isso quer dizer que os homens de negócios conduzem as suas atividades justamente para atender às demandas desse chefe, o consumidor. Só que, quando o governo interfere na economia, o consumidor perde a sua supremacia, porque as empresas passam a obedecer aos decretos do governo. A forma mais antiga e comum de intervenção do governo na economia é o tabelamento de preços. Pessoal, se tem notícias de tentativas de controlar os preços desde o Império Romano, com Diocleciano, o último imperador romano a perseguir os cristãos. Na metade do século III, os imperadores aumentavam a oferta de moeda por meio de adulteração. Como é que eles faziam isso? Eles misturavam quantidades cada vez maiores de cobre na produção das moedas, sobretudo nas de prata. E isso alterava a cor e o peso das moedas. O aumento da quantidade desse dinheiro artificial gera inflação. E a consequência é o aumento dos preços. Eu tenho um vídeo no meu Instagram em que eu falo mais sobre isso. O fato é que depois de inflacionar o mercado, o imperador fazia o quê? Baixava um decreto controlando os preços. E quem ousasse cobrar mais caro do que o que estava estabelecido pelo decreto do governo era punido com pena de morte. Conseguiram controlar os preços, mas foram incapazes de preservar a sociedade. A consequência foi a desintegração do Império Romano e do sistema da divisão do trabalho. E para quem não sabe, a divisão do trabalho é a especialização das pessoas nas mais diversas atividades. Cada um produzindo uma coisa diferente, isso gera aumento da produtividade, abundância e geração de riqueza. E o controle de preços acaba com isso. Bom, 15 séculos depois, a adulteração do dinheiro teve lugar durante a Revolução Francesa, mas dessa vez já existia a máquina impressora e o processo de adulteração ficou mais simples e mais ágil. Era só imprimir dinheiro. O resultado foi o mesmo: alta dos preços e decretos do governo, mas nem a guilhotina conseguiu garantir que o tabelamento de preços funcionasse. Por que será que nem medidas tão drásticas como a pena de morte ou a guilhotina são capazes de controlar os preços? Porque é impossível que uma autoridade governamental consiga ajustar todos os custos dos processos produtivos. Gente, a economia não é algo isolado que acontece quando você faz as suas compras no supermercado. Existem incontáveis processos produtivos até que o produto final entre no seu carrinho de compras e seja guardado na sua despensa. E o processo produtivo tem um custo. O empresário só se mantém produzindo o produto X ou Y se ele conseguir bancar os custos dessa produção e tirar o dele no final, que é o lucro. Todo mundo quer o retorno do seu trabalho, gente, menos os socialistas. Eles topam receber abraços quentinhos como forma de remuneração. Mas no mundo real, as pessoas trabalham por dinheiro mesmo. Nessa lição, o Mises ilustra essa questão com um exemplo bem didático. Imagine que as pessoas estão reclamando que o preço do leite está caro. E o leite é muito importante para o desenvolvimento das crianças. O governo, então, baixa um decreto e estabelece o preço máximo do leite. Só que esse preço não cobre os custos da produção do leite. E o que vocês acham que vai acontecer? Alguns produtores de leite passam a vender suas vacas para matadouros, porque não compensa mais vender leite. Ou, ao invés de leite, eles passam a fabricar e vender derivados do leite, como coalhada, manteiga ou queijo. Conseguiram perceber a consequência? Começa a faltar leite. O tabelamento de preço, gente, em todo e qualquer lugar que foi aplicado, teve esse mesmo resultado.
escassez do produto que teve o preço controlado. Isso desde o Império Romano. Mas o governo não se conforma e aí ele vai atrás de saber por que pararam de produzir leite, o que está acontecendo. E os produtores explicam que com o tabelamento do preço do leite não compensa mais produzir leite, porque eles não dão conta nem de pagar mais a ração da vaca que vai gerar esse leite. Aí o governo tem mais uma brilhante ideia: vou tabelar o preço da ração. E qual que é a consequência? Os produtores de ração vão parar de produzir a ração, porque para produzir ração também existe um custo de produção. Gente, não adianta só olhar para o produto final, para o bem de consumo. Os meios de produção têm um papel fundamental na formação dos preços. E o Mises fala que sempre que o governo interfere no mercado, ele é progressivamente impelido ao socialismo. E é esse justamente o objetivo dos marxistas: controlar os meios de produção, controlar a economia. E assim você implanta o socialismo. Só que o resultado é sempre o mesmo: escassez, pobreza, fome e morte. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Projeto Era Uma Vez. Um projeto que tem como objetivo aproximar o público em geral de livros essenciais para a compreensão do pensamento liberal e assim colaborar para a construção de uma sociedade de homens livres.